Então, iniciando a nossa aula, hoje a gente quer trabalhar com vocês o corte transversal, que ele segue na mesmo tipo de metodologia que a gente usou para desenhar o corte longitudinal, e eu digo que agora é até mais simples. Então, vamos lá. Só lembrando de que, quando a gente fala de planta baixa e corte, nós estamos falando de seções. A planta baixa é uma seção horizontal, entre 1,30 m e 1,5 m, e os cortes são seções verticais. A gente diz seção longitudinal ou corte longitudinal quando pega a maior parte da edificação, imaginando que toda edificação tem uma planta, ou a maioria delas, tenha uma planta retangular, então vai ter sempre uma maior dimensão. Por causa disso, então, a gente vai ter sempre um lado que vai ser o maior, e esse, paralelo ao maior lado, qualquer seção vai se chamar longitudinal, e no menor dimensão, a seção ou corte vai se chamar transversal. A gente também pode nomear os cortes por número ou por letra. Gessé, boa noite, eu vi os teus desenhos, muito bacana. Eu vou falar sobre o corte transversal e vou dar um tempo, então, depois da apresentação, para vocês tirarem dúvidas sobre o que passou ou durante a aula sobre aquilo que a gente está falando, ok? Então, vamos lá. Então, é daqui que a gente percebe a forma de interpretação. Nesse caso aqui, que é o nosso livro-texto, que é o do Júlio do Montenegro, vocês podem ver que o corte longitudinal não é o corte que apresenta o caimento do telhado, e sim o corte transversal. Aqui você vê o telhado caindo para lá e para cá. Eu aconselho vocês que sempre façam primeiro o corte que apresenta o caimento do telhado, então seja ele transversal ou longitudinal. No nosso caso, o corte que nós começamos foi esse corte, o corte longitudinal, que ele está no maior comprimento da nossa residência, tem 8,45 nesse sentido, por 7 no outro sentido. Então, corte longitudinal, a gente poderia chamar ele também de corte 1 ou corte AA, a gente pode dar um codinome para ele, né? Não precisa ser, porque às vezes você pode ter 2, 3 cortes longitudinais, 2, 3 cortes transversais, e daí a gente vai precisar numerar ou colocar letras. Em geral, quando a gente fala AA, é do ponto A até o ponto A, do ponto B até o ponto B. Então, seria AA, BB, ou A, B, C, D. São, como é que se diz? Formas de nomear um corte. Vocês vão achar diferenças entre os projetos, não existe um único padrão na norma. A norma, ela, na verdade, prevê a numeração para uma quantidade maior de cortes, onde seja assinalada também a prancha aonde você vai desenhar o corte, que nem sempre está junto com a planta baixa. Na aula passada, a gente falou sobre o corte longitudinal. Nós apresentamos a forma de desenhar, os detalhes construtivos. Como a construção é a mesma, a gente vai ver algo muito semelhante agora no corte transversal. E por que tem que fazer um outro corte aqui? Na verdade, você deveria ter pelo menos 2 cortes por edificação. No caso da guarita, é porque a edificação era muito simplória. E você não acrescentaria muita informação fazendo mais um corte. Nesse caso aqui, não. Você tem uma informação importante, que é você mostrar a esquadria da frente, o banheiro, a área descoberta, o quarto de trás, no corte longitudinal, a caixa d'água, o telhado.
só que você não mostrou a cozinha. Então, aqui aparece o corte transversal, principalmente para mostrar a cozinha. E por que, que ele não está passando na lavanderia? Ou será que a gente precisava passar outro na lavanderia? Não, porque essa lavanderia é aberta. Então, quando eu fizer a fachada dos fundos, eu vou conseguir entender como é que é feita essa área molhada aqui, né? Se vocês lembram da aula passada, a gente passa um corte ou uma seção vertical por elementos que precisem ser apresentados, como esquadrias, furos e áreas molhadas. Bom, vamos seguir então. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me interrompam. Da mesma forma como a gente fez no corte longitudinal, a organização da mesa para você desenhar é assim, posicionando a planta baixa que você fez na escala 1:50 e a lápis com as setinhas do corte para cima. Então, aqui eu vejo nitidamente a linha do corte e a setinha para cima. E logo abaixo eu coloco a minha prancha. Minha prancha já, de preferência, já com as margens. No meu caso aqui, eu não fiz margem. E essa, na verdade, essa prancha poderia estar e deverá estar nesse sentido. Por quê? Esse corte transversal cabe no modelo retrato da minha folha. Então, aqui eu estou corrigindo para que a minha prancha fique no sentido retrato, que é preferencial àquele que a gente fez do corte longitudinal. Muito bem, e daí, o que a gente faz? Primeira coisa é a gente ler o desenho. Então, lá no Moodle, vocês têm o modelo do corte transversal. Vamos voltar lá só para a gente ver por onde que ele está passando. Ó, ele vai passar por uma parede, o quarto vai enxergar a janela, uma parede vai enxergar a cozinha e outra parede. Então, vamos ver isso no nosso modelo. Aqui está a parede do limite, a nossa casa está no limite direito do lote. Por isso, essa sapata aqui não é uma sapata simétrica, ela é maior, ela tem 80 também, mas ela tem 80 só para o lado da direita. Nós vemos que aqui a gente enxerga todo o contrapiso no mesmo nível, porque tanto o dormitório quanto a cozinha estão no mesmo nível. Dentro do dormitório do fundo, o que eu enxergo é que ele está no nível 0,40 e que a janela ela tem um peitoril de 1,10, tem uma altura de 1, uma verga de 70. Você tem aqui a laje, ela não está cotada, mas no outro corte a gente sabe que tem 15. E em seguida eu vejo o caimento, eu vejo o telhado cortado no sentido transversal. E eu vou dar um zoom aqui, porque o que você vê são as ondinhas da telha. Enquanto que o outro corte mostrava uma telha encaixada uma na outra, aqui você vê ela ondinha por ondinha. É uma telha americana que a gente vai ver mais em detalhe. A gente vê a porta, a posição da janela, a bancada, tem marcada a altura da bancada, que é 90, tem 20 entre a bancada e a janela, tem 1 metro de altura a janela e 70 de verga. Eu também consigo ver que o pé direito é 2,80 e ver também que toda a parede da minha cozinha é revestida de revestimento cerâmico. Deixa eu ver o que o Gessé perguntou. Professora, tenho uma dúvida em relação aos níveis. Esse 0,40 seria 4 centímetros de piso? Não, Gessé. Os níveis, eles são marcados exclusivamente em metros. Então, 0,40 quer dizer 40 centímetros em relação ao nível 00. O nível 00, ele é geralmente marcado em cima do ponto médio do meio-fio.
para terrenos relativamente planos. Então, eu tenho minha casa a 40 centímetros acima do meio-fio, que é uma boa altura, para um lugar que não alaga. Agora, se você tem a rua mais alta do que a casa, daí você vai ter que levantar muito mais o nível da tua casa para evitar que ele alague. Então, nível, se lê como metro. Vou voltar aqui. Nível se lê como metro. Então, 0,40 quer dizer 0,40 metros ou 40 centímetros acima do nível 00. Ok, Gessé? Mesmo porque, Gessé, piso de 4 centímetros seria tábua, concorda comigo? Porque um piso cerâmico, ele tem o quê? Meio centímetro, né? A maior parte dos pisos, piso vinílico, piso cerâmico, porcelanato, é tudo fininho. A única coisa que é mais grossa é piso de madeira, seja ele tábua corrida ou taco ou parquet. Pode abrir tua fala, Gessé. Quando você não tem o meio-fio como parâmetro, é assim, isso acontece quando você está em área rural ou você está num loteamento novo. Um loteamento novo, ele é obrigado a marcar aquilo que a gente chama de RN. O que é o RN? É o marco inicial de onde você vai poder tirar os níveis dos terrenos. Então, um loteamento, para ser aprovado pela lei de parcelamento do solo, ela tem que ter a marcação do RN, e daí cada terreno tem uma marcação média de posição em relação a esse RN, para você aí ter as ruas, o caimento das ruas, para você poder avaliar quem vai aprovar, se os terrenos são enterrados em relação ao arruamento ou não. Eu quero dizer que nem sempre você resolve isso. Na aula passada, não sei se foi qual das turmas, a gente estava contando a respeito do caso de Vicente Pires, que recentemente teve as ruas recapadas e muitas delas sofreram acréscimo de níveis, enterrando muitas casas. Então, o que você vê lá é que muita gente construiu um quebra-mola na entrada da sua casa para que a água que escorre na rua não entre para dentro do seu terreno. Então, não são soluções muito boas, mas são soluções para evitar alagamentos. E a melhor coisa que você faz é botar a sua casa um pouco mais alta. Isso vai te dar um recurso melhor para evitar infiltrações, principalmente a infiltração ascendente. Não esqueça de impermeabilizar também. Bom, tranquilo, Gessé? Só mais uma coisa. E se você está no meio rural? Você vai ter que olhar ao seu redor e você vai, como um bom fazendeiro, vai ter que olhar onde é que eu vou botar minha casa? É num lugar mais alto? É num lugar mais baixo? Você vai ter que se virar quase que sozinho para entender isso ou contratar um topógrafo. Mas, em geral, quando você faz uma casa numa fazenda, você faz um platô para poder alocar a residência ali, e em volta você faz um dreno, caso você esteja num sentido de escorrimento da água no terreno natural. Então, você vai olhar para a tua fazenda, Gessé, e vai olhar onde é que eu vou posicionar minha casa. Daí você vai marcar uma referência, e essa referência vai ser aquilo que a gente chama de 00, ok? Isso são coisas que você faz intuitivamente, mas agora você vai fazer tecnicamente. O que eu quero dizer é que a gente nunca pode deixar deixar de lado a nossa intuição, porque a gente também tem coisas a acrescentar. A gente tem que juntar a intuição com o nosso conhecimento técnico e sempre confrontando um com o outro. Então, em loteamentos novos, você procura o RN,
E nas áreas rurais, você procura identificar um platô para construir a sua casa em relação ao caimento das águas pluviais. Alguém levantou a mão, Jefferson? Foi eu, professora. Então, no caso em que, por exemplo, você tem o nível da rua, você tem um terreno inclinado, como que eu usaria o nível zero aí? No caso, tipo, inclinado ou declinado, a rua é inclinada ou declinada, e como que eu faria no projeto a representação desse declive ou aclive? Então, quando você usa o ponto médio do meio-fio como o 00, você vai medir a partir dali. Se o teu terreno cai para dentro, quer dizer que teu nível vai ser negativo em relação ao 00, você vai ter que prever nos cortes um lugar para botar um dreno. Eu já fiz uma casa assim, o que a gente fez? Você tinha um terreno que caía em relação, a rua estava mais alta, e. Ai, só está. Okay. E daí a gente fez o quê? Fez um corte, um dreno e um platô. Depois, outra saia de aterro para o outro lado. Então, aquela água que caía da rua até o começo da residência, era um terreno grande, na verdade, era uma chácara. Então, ali a gente teve como colocar um dreno uns 3 metros antes da casa, que é bom, evita que a água avance, né? Quais são, assim, isso eu consegui fazer, porque era uma área rural. Agora, se a gente está numa área urbana, vamos falar de águas claras. Águas claras é um grande problema, porque além de você ter caimentos inversos, você tem minas d'água, não sei quanto sabe, mas Águas Claras foi dado o nome para uma região onde minava tem muitas minas d'água. E até hoje, né, quando você vê construções que passam muito trabalho bombeando água, não sei quantos de vocês moram em Águas Claras, mas você vê aquele bombeamento exaustivo. Então, o que acontece quando você vai habitar o prédio? Ele já tem que ter um esquema de bombeamento automático, no qual ele faça a drenagem, vai ter que ter uma caixa subterrânea para coletar aquela água, e essa água vai sendo bombeada para o sistema de pluviais. Uhum. Então, assim, na verdade, é um projeto de drenagem que você tem que colocar. Brasília, eu acho assim que é até que é uma cidade bem resolvida em termos de drenagem. Quando eu cheguei em Brasília, eu nasci em Brasília, mas fora, quando eu retornei, eu não esqueço de quando eu passava na frente do zoológico, aquilo ali era sempre um grande alagamento, né? Isso era um ponto crítico de drenagem no meu trajeto, porque eu tinha medo de ficar né, com o carro pifado ali no meio, tal era a altura. E eles fizeram essa correção. Algumas tesourinhas do plano piloto também sofrem esse problema de drenagem, já viu muitos carros boiando. Mas isso são pontos, né? Você não vê isso em todo o DF, não vê isso nas cidades periféricas. Em geral, os loteamentos mais recentes foram feitos com cortes razoáveis que geram essa drenagem naturalmente. Na frente da minha casa, eu moro em Samambaia, na frente da minha casa corre muita água, mas corre, ela geralmente não entra dentro do terreno, ela escorre até a avenida e da avenida vai embora. Agora, eu já vi também algumas quadras ali, a 514 sul de Samambaia, a 310, são algumas lotes que ficaram muito baixos em relação à rua, que esses sim alagam. Não sei quantos de vocês moram em Samambaia que podem atestar isso. Esse problema ele é resolvido com cota de soleira, ou seja, levantar a soleira da casa para que aquela água não entre na residência. Mais ou menos, Jefferson? Entendi. Obrigado, professora. Alguém mais? Isso é um tema interessante, mas que vocês, semestre que vem, vocês vão ver alguma coisa sobre isso, mas a parte urbana não é tanto um assunto visto dentro de técnico de edificações,
mas é importante, porque afeta a edificação também. Então, obrigado pelas perguntas, que a gente trata do tema que não é tão frequente. Então, vamos continuar. Nós estamos lendo, então, o nosso desenho. Outra coisa que a gente depreende pelo nosso desenho é que do lado esquerdo eu ainda tenho terreno. E eu tenho beiral na casa, um beiral lateral. Aqui eu vejo um pedacinho de alvenaria de cá, um pedacinho de alvenaria de cá, aqui o madeiramento do telhado. Então, eu vejo um beiral aqui. E aqui, ó, você vê que nesse limite da casa, a sapata, ela é simétrica. Então, tem terreno mais para cá. Outra coisa que a gente já tinha visto no outro corte é que a sapata está assentada sobre o terreno natural, e o que nós temos entre uma sapata e outra é aterro, por causa dessa simbologia. E aqui não está marcado, mas a gente vê que a área em volta da casa é mais baixa que o nível da casa. Isso também colabora muito para que a casa fique mais impermeável, vamos dizer assim. Até aqui tudo bem? Mesmo que seja por escrito, a gente vai atendendo dentro do possível. Então, vamos lá. Gessé está perguntando, esse desenho seria uma platibanda? Não. Não, porque tem exatamente o beiral, né? Só um instantinho. Do lado do vizinho, eu tenho o arremate do oitão, mas eu não tenho beiral, porque é o lote do vizinho. Eu não posso abrir a asa do meu beiral para o lote do vizinho. Mas para o lado da esquerda, eu estou dentro do meu terreno, então eu coloco beiral. Por que eu coloco beiral? Beiral é uma proteção para a parede. A tua pintura vai durar mais tempo, tem uma série de facilidades para o beiral. Para quem já morou em edifício, sabe que uma parede que toma chuva direto, como qualquer edificação, sem um revestimento de pastilha ou cerâmica, só na pintura, sabe que ele umedece mais facilmente. Então, a gente coloca saliências, marquises, beirais para a proteção da própria edificação. E também ajuda você a entrar em casa. Quando você coloca um beiral, uma marquise, você fica protegido da chuva antes de entrar em casa. Ok, Gessé? E o nome correto é platibanda. Eu resolvi não fazer um telhado de platibanda, embora ele seja o mais popular em Brasília, justamente para apresentar alguma coisa diferente para vocês. Eu prometi, mas ainda não vai ser para essa aula, vai ser para a aula que vem, que eu vou trazer a representação de outros sistemas de fundação. Daí eu posso também trazer a representação de um sistema de platibanda, para vocês verem a diferença. Eu escolhi trazer sapata isolada e telha colonial com madeiramento e beirais. Então, vamos seguir. A gente está lendo, então, aquilo que a gente vai desenhar. Vocês têm a representação da chura de concreto, aqui no contrapiso, em vigas baldrames, e aqui em cima, na laje e nas vigas de respaldo. E está mais grosso tudo que é denso e que está tocando ali o plano de seção, que são as sapatas, o concreto, a alvenaria. E o que está mais fininho ao longe? É o azulejo. A janela parece grossa porque são duas linhas. Aparece aqui o alisar de alumínio, mas não é para ser grosso. Foi um erro na hora da impressão. Ok? Vamos seguir. Então, o nosso modelo de prancha é no formato retrato. Vocês veem que cabe direitinho o nosso corte transversal na folha A4, com o preenchimento da legenda. A gente vai passar agora o passo a passo que a gente já apresentou na aula passada. Etapa 1, preparando a mesa. Etapa 2, fazer as marcações mestras.
Etapa 3, fazer os detalhes construtivos. Etapa 4, reforçar as linhas. E etapa 5, finalizar o desenho. Vamos lá, passo a passo, no corte transversal. Então, aqui a organização da mesa do desenho já foi apresentada para vocês. Estou vendo que está aqui, né? Onde você coloca a tua nova prancha logo abaixo da planta baixa, onde o corte ele está apresentado com uma linhas e setinhas para cima. Ok? Vamos voltar lá. Então, e quais são essas marcações mestres? Isso a gente já fez na aula passada, mas faz de conta que não tivesse, né, aqui o corte, eu só coloquei aqui para facilitar o meu desenho, mas vocês vão ter que enxergar, vou pegar aqui, a posição onde o corte toca a alvenaria. A partir disso, então, a gente desenha a nossa linha mestra. Vou botar ela em vermelho e mais grossa para vocês enxergar. Está ali. Está um pouquinho distante. Aqui, ó. Onde a linha do corte tocou a alvenaria. Só que ela toca a alvenaria, né, na espessura de 15 centímetros. Então, são duas linhas que formam a linha mestra dessa parede. Então, primeiro eu desço essas duas linhas para o meu papel. Depois eu posso olhar aonde tem outra parede. A outra parede está aqui, ó, entre o quarto e a cozinha. Outra vez, duas linhas no intervalo de 15 centímetros. Se a tua planta baixa está na mesma escala que você vai desenhar, você só puxa essas linhas, chamadas linhas mestras. E, por último, o outro alinhamento de parede é esse aqui, mais entre a cozinha e o pátio, né? O lado do terreno. Então, aí você tem a marcação mestra das paredes. Em seguida, você vai deixar mais ou menos 1,20 m de altura para começar o teu desenho e vai marcar o nível interno. Vou deixar ele mais grossinho e por tortinho. Aqui. Então, essa é a marcação do nível interno, você não vai ter modificação, como no outro corte, que você tem diferença de nível. Gessé, eu não entendi, essa linha do corte pode ser desenhada em qualquer lugar no desenho, ou tem um ponto específico? Eu vou voltar para você, para o nosso modelo, porque eu acho que a gente tem que olhar para o modelo para poder desenhar. Aqui, ó, você tem muito espaço na tua folha para você desenhar, só não desenhe muito colado na legenda. Então, você fez as marcações da parede vertical, marque uma linha para simbolizar o nível interno, ok? Então, olhando para o modelo, você vai achar a posição, porque está bem folgada essa prancha, ao contrário da outra que tinha, né? Então, eu marquei o nível. Agora, depois de marcar o nível interno, eu vou dar a espessura do contrapiso. Gessé, não te perguntei se era isso que você queria perguntar ou se era outra coisa. Atendeu? Não? Então pode perguntar de novo. Por favor, Gessé, já que você está sem microfone, tem que escrever. Mas pode perguntar, Gessé. Você vai escrevendo aí enquanto eu vou marcando. O que eu estou fazendo aqui
identificando quais são aquelas linhas que a gente chama de mestras para facilitar o detalhamento do nosso desenho. Bom, eu fiz o contrapiso, agora eu marco o pé direito e coloco a laje, né? Então, a diferença entre o meu piso interno e a laje, 2,80 metros. Então, faço mais uma linha e dou uma espessura de 15 centímetros. Então, estão aqui as minhas linhas mestras. Lembrar que isso é feito bem fininho. Feito isso, nós vamos para os detalhes construtivos. Eu entendo que essa é a parte mais gostosa do nosso desenho, que é quando a gente mostra os intestinos na nossa edificação, né? Então, vamos lá. Os detalhes construtivos. As sapatas, nós vamos fazer no mesmo modelo que a gente fez no projeto do corte longitudinal. Lembrar que nós temos sempre que marcar no eixo. O pescocinho, ele tem 10 centímetros a mais para cada lado do que a minha parede e viga baldrame. Então, se a viga baldrame tem 15, eu ponho 10 para cada lado, vai ficar 35 essa largura. O detalhamento dela está lá na apostila, está nos slides da aula passada e está aqui de novo. Nós vamos fazer um pescocinho de 50, mas a gente sabe que isso pode aumentar ou diminuir conforme a resistência do terreno, que é definida em sondagem. Então, você deve sempre alinhar pelo meio. Então, pelo meio da viga e parede, daí você vai marcar essas alturas, ou a altura total por baixo da viga baldrame é 50 mais 20 mais 20 dá 90. Aí você marca o fundo e marca 40 para cada lado e vai desenhando sapata por sapata. Nós vemos aqui que o nosso modelo tem uma sapata no alinhamento da parede externa, uma sapata na parede intermediária e a sapata do lado direito, ela não é simétrica, nós vamos botar 80 inteiro para o lado. Isso aqui pode variar muito, porque é desse lado que nós temos a caixa d'água, é desse lado que nós não podemos fazer simetria. Então, pode ser que o projeto estrutural peça outros elementos que não seja tão simplificado assim. Mas, como nós estamos desenhando antes do projeto estrutural, nós vamos deixar apenas a indicação, esperando um detalhamento. É importante falar para vocês que o projeto estrutural não pode criar outros cortes no desenho que não sejam os cortes do arquitetônico. Isso é regra. Então, ele pode criar detalhamentos, mas não corte geral, ele é obrigado a detalhar a estrutura no teu corte, exatamente como o corte do arquitetônico. Então, a gente preza por fazer um corte significativo. Então, aqui mostrar como é a sapata do vizinho, junto do vizinho, é importante, né? Indicar, esperando o detalhamento do projeto estrutural. Tudo bem até aqui? Jefferson, Gessé? Pode falar, Jefferson. Professor, eu acho que a pergunta do Gessé ali é quanto a linha de corte, os cortes A e os cortes AB, entendeu? É um assunto anterior que você falou. Eu acho que ele tem uma dúvida em relação a isso. A marcação do corte longitudinal e do transversal, esse seria o AA e esse o BB, foram feitas na planta baixa. Eles não foram aleatórios, foi uma posição que mostrasse mais elementos, né? Então, aqui, se você considerar que o cara que vai fazer o projeto estrutural, ele tem que tirar elementos do teu corte,
você tem que fazer um corte que mostre muita coisa. Você tem que mostrar como que é a verga, a soleira, o peitoril da tua janela, tem que mostrar como são as áreas molhadas, a área descoberta. Então, isso são elementos que eu preciso identificar no meu projeto. Eu não posso deixar passar sem mostrar isso, porque senão o projetista estrutural vai reclamar e pedir do arquitetônico mais detalhes. Coisa que a gente não quer é retrabalho. A gente quer fazer um trabalho que fique definitivo, que mostre tudo que a gente precisa. Então, aqui, a gente já marcou um corte longitudinal e um corte transversal. Se era a posição do corte que o Gessé queria saber, é assim, isso é marcado em planta baixa, e não é aleatório. Ele busca mostrar os pontos importantes do projeto. Sim, sim, Gessé. A planta baixa é que ela tem uma posição definida. Agora, os cortes, eu poderia passar outro corte aqui, passar outro corte aqui, mas preste atenção, se em vez de eu passar aqui na cozinha, eu passasse aqui na sala e no quarto, nessa posição, eu deixaria de mostrar a cozinha. E isso poderia ser uma reclamação dos projetos, principalmente do projeto hidrossanitário, com relação ao revestimento, com relação às posições de altura, de pontos. Então, a gente tenta mostrar locais críticos, que são áreas molhadas, desníveis, furos no telhado, caimentos do telhado, posição de beiral, se tem calha. Era isso, Gessé? Ok, que bom. Também que entendeu. Obrigado, Jefferson, pela intermediação aí. Então, nós estamos lá desenhando os detalhes construtivos. Aqui a fundação, mais ou menos como a gente já fez no outro desenho. E agora vem uma questão crítica no nosso desenho. Então, ninguém perguntou, mas a gente quer falar. Por exemplo, vocês poderiam perguntar, qual é essa altura desse telhado aqui? Nós temos aqui um telhado e você pensa, é aleatório essa altura? E eu vou dizer que não. Né? Então, como eu faço para achar essa alturinha? Porque não tem cota aqui, não tem essa medida. Da onde que eu tiro? Então, nós vamos ver aqui agora com a ajuda dos outros desenhos. Imagine que em planta baixa, você tem condições de medir a distância entre a marcação do corte e o limite da parede dos fundos. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Essa primeira linha vermelha aqui é a linha do corte em si, né? Ele está bem em cima do corte, com as setinhas olhando para cá. E essa outra linha que está aqui, deixa eu ver se eu consigo, achei, ela está marcando o limite da edificação atrás. Daí, a gente pode ir na nossa planta baixa e medir essa distância. Vai ser mais ou menos 1,30 m, 1,20 m, não sei. Você vai ter que avaliar na tua planta. Pode dar diferença? Pode, não faz diferença. Não precisa ser tudo igual. Por quê? Daí, com essa distância, você vai lá naquele desenho que você já fez, do corte AA, você vai marcar essa posição aqui, essa distância, e vai levantar uma linha fininha simplesmente para medir a altura entre a laje e o começo da telha. Vou aumentar mais aqui. Então, eu pego essa distância, levo lá para o corte que a gente já tinha, já desenhou na escala, você marca a mesma distância e vem aqui na laje e você, deixa eu baixar isso aqui, ficou mais alto.
E você vai medir da laje até por baixo da telha. Essa distância aqui equivale à distância que você vai ter que colocar aqui no teu corte. Deu para entender? Perguntas? É difícil? Você acha que dá para fazer? Por favor, alguma manifestação? Alguma dúvida? Talvez esse seja o ponto mais difícil do corte. Embora, né, não seja assim uma coisa do outro mundo, mas é a única informação que você tem que criar através de outros desenhos que não está direto no teu desenho. Tranquilo? É de outro mundo? Bom, eu estou evitando aqui de trabalhar com maquetes para não... por exemplo, se você trabalhasse com Revit, você estaria trabalhando com modelos 3D. Através de modelos 3D, você faz os cortes automáticos, mas exige aí uma série de outros entendimentos e outros conhecimentos do sistema construtivo e a gente não queria antecipar aqui. Então, nós estamos tratando mais geométrica, né? Mas, assim, a medida está ali na escala, vamos catar, é uma coisa mais direta do que trabalhar com o sistema construtivo em si. O Pedro falou aqui que as dúvidas aparecem no momento de reproduzir, parece um quebra-cabeça. Eu entendo, né? A gente sabe que a coisa não cai do céu, que você tem que ir fazendo passo a passo, por isso que eu estou gravando a aula, né? Essa é uma aula que a gente está fazendo de união das turmas 2A e 2B, a pedido do professor de sistemas estruturais, que pediu uma aula conjunta também no segundo horário. Então, ele vai dar um atendimento síncrono para vocês, daí eu resolvi fazer minha aula, então, junto também com vocês, nesse horário. Mas se ficarem com dúvidas, se no momento que vocês começarem a desenhar, né, engasgar em alguma coisa, por favor, entre em contato. Pedro, eu vi teu e-mail, ainda não respondi, mas estou sabendo que você está lá com uma dúvida lá no Moodle. Ok? Vamos seguir, então. Aqui, em cima do telhado, você tem um outro detalhamento. Essa representação aqui ficou ao contrário, porque ao lado da esquerda, que não tem beiral, aqui, né, tem o beiral, e aqui o desenho ficou ao contrário. Mas nós vamos colocar o madeiramento, todo ele de 5 por 10. Então, a representação, aqui aparece o caibro visto de lado, então 10 centímetros, e aqui ele está de perfil. E quando você desenha uma madeira de perfil, ela tem um X. Deixa eu aumentar para mostrar para vocês. Então, o detalhamento é um madeiramento com X. No nosso caso, do lado da esquerda, teria ainda que ter a representação aqui do beiral. Que apareceria essa madeira passando aqui, e ainda o próprio telhado. E por cima a telinha, né? Isso já vai ser mais difícil para eu fazer aqui, porque a gente não tem... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Telha por telha, né? Vocês não precisam fazer telha a telha, vocês bastariam, como no corte longitudinal, ao invés de representar assim, telha por telha, o que vocês podem fazer é representar com 2 linhas mais grossas,
como que eu vou mostrar aqui, ó, representando... Essa ficou grossa demais. Então, para vocês representarem as telinhas, em vez de fazer uma por uma, que isso aqui é feito com um gabarito, vocês podem fazer com 2 linhas para simbolizar a posição da telha, que é um pouco mais grossa que as outras linhas. Vou até diminuir essas aqui, que essas podem ser bem mais fininhas, porque estão ao longe. Isso é muito importante quando você trabalha peso de linha. Vocês devem ter visto com a professora Ana Séries, né? Então, aquilo que está perto do observador é mais grosso, aquilo que está longe é mais fininho. Quando eu afino essas linhas, olha como dá destaque para aquilo que está em primeiro plano, né? Eu prometi, trouxe aqui para vocês o modelo da telha. Nossa telha é telha americana, é exatamente essa telha, é uma telha grande, ó, ela tem 32, enquanto que as outras telhas, a telha romana, a telha portuguesa, elas têm por volta de 27. Ela não é capa e bica, ela é inteira, tá vendo? Ela já vem a capa e a bica juntas. Capa e bica é um outro formato de telha. A telha americana é uma telha muito fácil de colocar, porque ela tem a galga maior, ela tem um espaço grande para ajuste lateral, para você colocar o telhado no esquadro. Aqui uma dica legal para vocês. Telhado sempre no esquadro. Quando você tem telhado fora do esquadro, você tem, assim, o triplo do trabalho. Porque o encaixe da telha uma a uma depende do alinhamento. Depende de estar em escala, no esquadro certinho para ela encaixar. E outra coisa, você faz telhado de baixo para cima. Né? E foi isso que eu ensinei vocês na aula passada. Né? Aquele telhado, você começa sempre contra o vento e no sentido de baixo para cima. Digamos que o vento viesse de cá, né? Então, aqui é a telha que a gente vai usar. Deixa eu ver aqui qual seria... Só para a gente não passar batido em relação ao... Só um instantinho. Em relação à pergunta do Gessé, o que é a telha americana, o que é a capa e bica? Se vocês estão enxergando, aqui nós temos vários modelos de telha, aqui é capa e bica, né? A capa e o contrário, aqui ela tem 2 telhas, uma é colocada invertida da outra. Ela pode ser assim, curva, ou pode ser a telha plana, que também são 2 partes, que ela é colocada encaixadinha assim, né? Agora, já a telha romana, a telha americana, elas já vêm numa só. Aquele provérbio que se diz feito nas coxas é oriundo do formato da telha capa e bica, que era feito nas coxas dos escravos. Então, quanto maior a coxa, mais larga a telha. Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui que possa mostrar um telhado colocado aqui, com capa e bica. Aqui tem, mas é um vídeo, eu não vou abrir. Aqui você tem a telha colonial capa e bica. É uma telha só que uma é colocada
como bica e outra como capa, e assim ela é fixada. Se o telhado for muito inclinado, ela tem que ser amarrada, então às vezes ela vem furadinha para que possa ser amarrada com arame. Essa é a telha plan, que ela também é capa e bica, mas ela é quadradinha na borda, né? Aqui você tem uma telha muito parecida com a telha americana, só que parecida com a nossa. Essa aqui é a rei queimada, a nossa é vermelha, né? Queria mostrar outra telha francesa. Aqui você vê a colocação da capa e bica, né? Uma e a outra. O telhado colonial basicamente é telha capa e bica, e são bem mais largas do que as atuais. E tem ainda aquelas telhas chatinhas, que é a telha francesa. Ela não é capa e bica, mas ela também é só uma telha, e o encaixe dela vai... Ó, essa é a telha francesa, ela tem um encaixe nas ranhuras laterais, e ela é colocada sempre enviesadinha, né, para que o encaixe fique certinho. Essa é uma telha que demanda uma inclinação muito alta do telhado. Essa é outra dica. Conforme a telha que você quer usar, você tem que pesquisar qual é o caimento mínimo da telha, né? Essa é a telha francesa. É isso aí. Vamos seguir. Gessé pergunta, professora, e a telha de concreto? A telha de concreto, ela é uma telha que tem um caimento grande também, ela ela tem vários formatos, mas a inclinação mínima da telha de concreto é de 35%. Essa é a telha que imita a telha de barro, né? Mas você tem a telha S, que ela é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se aparece aqui. Tem a telha plana, que imita a shingle americana. Essa aqui é a telha S. Qualquer um desses modelos, o caimento mínimo é 35%. Varia muito de fábrica para fábrica, né? Tem umas que imitam até o requeimado, né? Elas são manchadinhas para imitar a cerâmica requeimada. E ela tem os acessórios para fazer os espigões, os oitões, as cumeeiras. Olha, essa aqui imita a telha plana, a telha romana, né? Também é de concreto. Aqui você vê a telha de arremate da cumeira, ela é bem grandona. E isso é outra demanda da telha de concreto, é que ela tem o dobro quase do peso da telha de barro, então ela demanda uma estrutura maior. A manutenção é bem menor, ela aceita pisoteio muito mais do que a telha de barro, né? E tem telhas também que recebem tratamento vitrificado. Ele não é eterno, nenhum acabamento de telha é eterno, tem que dar manutenção. Olha aqui, esse aqui é a telha de concreto imitando barro, ela é mescladinha. Mas todas elas com um caimento grande, né, por volta de 35%, que dá telhados, né, razoáveis, telhados bem, quase que para neve. Vamos ver lá. Era isso, Gessé? O Jailton comentando, a bica fica travada na ripa e a capa fica por cima, exatamente. Quando o caimento do telhado é muito alto, acima de 40%, você tem que amarrar tanto a capa quanto a bica na ripa para que ela não escorra, né? Bater um vento, ela escorreu, você perde o teu telhado e a casa ainda recebe chuva, né? Então, aqui nós estamos usando
no detalhamento, a nossa casa é a telha americana, comum, telha vermelha, não sei aqui aonde que tem a fábrica mais perto dela, não sei se Monte Carmelo tem, mas é um bom fornecedor. Anápolis, eu não sei se tem, eu desconheço, mas a gente pode ir atrás para saber qual é a fábrica mais perto. Bom, e por último, a última parte do nosso desenho é reforçar aquilo que está no plano da sessão. Eu já comentei, mas vou reforçar aqui. O que nós temos que fazer um peso de linha, ou seja, engrossar a linha. Toda a sapata, tudo que é concreto, tudo que é alvenaria, e a nossa telha recebe linha média, que é um pouquinho mais grossa que a linha do nosso madeiramento. Tudo isso vocês têm no modelo do corte transversal que está lá no Moodle, que vocês podem acessar a qualquer momento. Para finalizar, nós temos os textos, né? Lembrar que as cotas são apenas verticais, os cortes não aceitam cotas horizontais, colocar o nome dos compartimentos junto do piso e um nível. O nível sempre em metros, tá, Gessé? E é isso aí. Daí o que a gente tem é a finalização do nosso desenho. Lembrar que o nosso desenho tem que ter título, tem que ter a bolinha, como é um desenho único na prancha número 1, o nome é um pouquinho maior do que a escala, que a minha escala ficou muito miudinha. E logo abaixo vocês vão preencher a legenda. Essa é a prancha 4/8, corte transversal, coloca teu nome aqui. Aqui pode botar escala, ou se você quer fazer um logo, né? Eu tive uma turma que ela quis fazer a logo do IFB, né? Então, fez a bolinha vermelha, fez os quadradinhos. Faça como você quiser, assim, se quer fazer uma logozinha, faça, né? Isso vai do que você quiser. Se você quiser criar uma logo para a sua empresa, aproveite que esse é o único lugar que você pode criar um pouco, né? Eu costumo dizer que a gente começa com mais arte, mas a gente termina a arte, né? A gente não tem tanto lugar para se divertir assim no desenho. Desenho técnico e tem pouco espaço para criação e para expressão. Então, era isso. Né? Como eu prometi, era uma aula rápida, uma aula de 1 hora. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Perguntas sobre essa aula ou sobre outra aula, sobre o que vocês quiserem. Se quiserem escrever, como o Gessé estava só escrevendo, podem escrever também. Essa aula, logo em seguida, eu vou colocar no Moodle para que vocês tenham o acesso a essa aula, tanto a turma 2A quanto a 2B. Tem também uma apostilinha para vocês acompanhar, caso achem melhor do que olhar nos slides ou na gravação. Os materiais são para ajudar vocês. Desse corte, eu acho que eu não tenho vídeo passo a passo, eu só tinha do corte longitudinal, mas o jeito de fazer é muito parecido. Se tiverem dificuldade, eu vou ver se eu gravo o vídeo para vocês. Acho que até o final de semana eu consigo arrumar de novo o lugar de gravação, que até agora a gente estava sem poder gravar. Perguntas? Nenhuma pergunta? Podemos parar por aqui. Eu sei que daqui a pouco vocês têm aula.
Por favor, professora, é de grande ajuda os vídeos que a senhora grava explicando. Ok, eu vou tentar gravar, mas vai ser só lá para quinta-feira, eu não tenho como gravar ainda, tá? Mas acho que antes da aula de segunda, antes do final de semana, a gente coloca na sua mão, muito embora a gente já tenha feito passo a passo aqui, eu acho que vai ser legal. Eu vi alguns desenhos de vocês, pessoas que me mandaram pelo WhatsApp, eu vi que vocês foram corajosos, seguiram passo a passo, buscaram no vídeo e estão fazendo desenhos show de bola. Sabe, assim, eu tenho muito que elogiar vocês, porque vocês estão seguindo as coisas que a gente está dizendo e estão se tornando muito bons. Era exatamente isso que eu esperava de vocês, que vocês se atrevessem a fazer, para ver que vocês são capazes. O desenho técnico não é aquele desenho artístico que demanda, assim, um dom natural. Não, ele demanda paciência para desenhar, paciência para fazer a coisa de acordo com a linguagem, e essa é a minha função, de explicar esse passo a passo. Pedro, eu prometo o vídeo, mas ainda só lá para quinta e sexta-feira. Ok, Pedro? Ok. Mais alguma questão? Infelizmente, a gente tem que ir encerrando por causa da aula de sistemas estruturais que começa daqui a pouco. Se ninguém mais tem nada, eu vou parar a gravação. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui. Essa presença de vocês também é importante, a gente lembra disso, sempre que tem conselho, a gente vai lembrar das bolinhas, da presença de vocês. Eu estou à disposição, como muitos já me procuraram, eu reforço mais uma vez, estou à disposição pelo Zap, pelo e-mail, para tirar dúvidas. Fotografe o teu desenho e me mande, que eu posso estar orientando aonde você ficou agarrado, como diz o mineiro. Boa noite a todos. Então, estou